Bom, é, agradecer, né? Já agradeci, mas agradecer novamente. É, fiquei, né, na preparação tentando imaginar o que caminho fazer, né, que pudesse ser bacana para o grupo, que não fosse uma aula muito ligada à questão da organização da informação, mas que tivesse sentido, né, essa aula, essa conversa que teremos. Aí o que eu tentei fazer é linkar com projetos recentes, projetos que eu tenha participado ou projetos de outras pessoas que eu acho bacana, né? E é mais no como vocês listaram aí, né? Uma lista de coisas que tem a ver com vai produzir livro, vai produzir exposição, enfim. Então, quando a gente está falando da organização da informação, acho que é legal abrir o máximo possível. Eu queria, como alguém falou de memórias de voz, de avós, aí eu me lembrei de um vídeo que a minha filha fez em homenagem às avós dela. É um videozinho pequenininho que eu queria compartilhar com vocês. E aí depois eu começo mesmo a falar o que eu programei para hoje. Meu nome é Terezinha dos Reis Moura. Meu nome é Alexandra da Conceição Oliveira. Nasci em Materlândia, Santa Maria de Itabira. no dia 29 de maio de 1950. É no sul de Minas. Eu sou dia 10 de dezembro de 1927. Sei lá, uma coisa assim. Agora, meu avô ele mexia com plantação de roça. Eu sou uma mini comerciante, de doméstica a mini comerciante. Os meus clientes é que me dão sustentação. Meu pai trabalhou muito na mina Morro Velho, em Nova Lima, né? Foi só isso que eu mexia, foi com lavação de roupa. Ainda tem muita coisa para ser conquistada. Se eu danço? Não, mano. Danço não, filho. Serviço doméstico, né? De casa e lavadeira. Ainda vem muita roupa aqui em Belo Horizonte pros outros, né? Eu quero fazer mais coisas. Eu gosto porque é uma coisa diferente. Contente mesmo de ver você dançar, o modo da sua dança, muito bonito. Porque é pleno, como é que fala? Eu não sei dançar não, mano. Não dou conta de dançar mais. Para jovem é o canal. Meu pai trabalhou muito na mina Morro Velho, em Nova Lima, né? Não é como há 50, 60 anos atrás. Eu faço muito bem o que eu faço. Muito cheio de ave, muito cheio de pé de abacate, de manga, de amora. Muito bom o lote. Gosto muito de onde E moro. muita coisa também nasceu, né? E graças a Deus, eu tô maravilhada com tudo que eu tô fazendo. Lavava muita roupa para roupa para pessoa assim, trabalho de pedreira, para advogado, uma outra pessoa, né? Tinha mais roupa branca, só camisa branca. Conheci muitas pessoas interessantes que hoje em dia a gente está sempre criando. Você não dança assim com música, não, né? Tem gente que não aprova, mas eu gosto do que faço. Mas eu nunca vi você dançar, né? Eu gosto. Eu, às vezes, sinto vergonha, mas... Gosto de passear na casa dos filhos também. E é o melhor que eu fiz até hoje. Nunca tive, assim, coisa para dança, não. A Zita, mas a Regina dançava muito. Acabou? Uhum. As coisas já mudaram. A sua dança? Sua dança? As coisas já mudaram. A sua dança? Sua dança? E me joga pra cima, fala a sua dança? Sua dança? O que eu vou falar? Vem cá, minha filha. A sua dança? Sua dança? O que eu vou falar mais? E são essas pessoas que me dão
sentido de continuar, sentido de continuar. Tenho muito amor por todos eles. Que são essas pessoas que me dão sentido. Tenho muito amor por todos eles. Coisa muito boa você escolheu. Estou muito satisfeita. Milho, arroz, feijão, colhia café. Tudo que dá na roça, ele me Pleno, muito de na igreja, né? Eu sempre na igreja São José. Eu vou fazer minha comida aqui, lavar minha roupa, né? A roupa dos meus filhos. as coisas que andam acontecendo há 10 anos para Fazer a comida. século XXI. Não sei como é que acho que eu tenho que falar mais. Diferença. Isso aí é por Deus. Bonita sua 10 dança. anos. Eu nunca vi você dançar, né? É uma distração, né? Muito bom. Hoje eu vou ver, né, minha filha? Me permitir, porque ainda tem muita coisa para ser conquistada. Assim, que através dessa dança, Gente mesmo, ver você dançar, o modo da sua dança, muito bonito. de continuar. Graças a Deus, até hoje. Tá tudo sob Você dançou aqui pra mim, você vai dançar lá pra sua avó, vai falar mesmo que ela também vai gostar. Uma das irmãs que nunca gostou de dança de negócios, né? Você chega bem, então é aí, não esperar por ninguém, eu gosto mesmo de eu mesmo, eu peço muito para Deus, para Ele me dar. Estou latindo muito e avançando. Tô meio velhinho, negócio para chegar até onde muito inteligente. Para chegar até onde que Deus quiser. Saúde para chegar até onde que Deus saúde. Saúde para chegar até onde que Deus quiser. Saúde para chegar até onde que Deus saúde. Obrigado. Amém. Aí, só para dizer que eu gosto muito de compartilhar esses momentos que eu estou fazendo de trabalho com os trabalhos da minha filha. A gente é muito parceira, então, aí quando vocês estavam falando, né, sobre essa questão da memória, e esse vídeo tem 10 anos, né? E vendo a Ana dançar, esse vestido que ela dança foi meu, e depois foi o vestido que ela usou na formatura dela em dança, né? Então, assim, gente, esse vestido é meio um vestido de festa dela até hoje, assim, um pouco para dizer como que a gente vai se conectando com os elementos materiais, né? E que se tornam afetivos. Então, gente, quando a gente vai falar sobre a questão da informação, da organização da informação, em geral, a gente está acionando elementos materiais, elementos técnicos, elementos sócio-históricos, e a gente também está acionando coisas que não foram lidas como informação, como dado, como memória, e que é o nosso trabalho, né, o trabalho que vocês estão fazendo, e o trabalho que a gente faz é que vai restituir a esses objetos, né, ou recolocar esses objetos nos lugares de memória, né? Então, ao falar aqui, obviamente que eu vou abordar alguns aspectos técnicos, mas a ideia aqui é assim, como que essa tecnologia, ela pode ser útil para a gente acionar, produzir, criar esses espaços, né, de memória. Tá? Então, a ideia é essa. Eu venho, então, agora falando um pouco de mim, eu sou, então, a primeira da minha família a entrar para a universidade, né? Eu sou uma mulher preta, a primeira a entrar para a universidade. Atualmente, eu sou professora titular da UFMG, eu sou a primeira professora titular negra dessa universidade, e também essa coisa do primeiro não me agrada, mas eu acho que é importante posicionar, né? E também sou a primeira professora negra da Escola de Ciência da Informação, onde eu atuo, então, nessa área de organização da informação. A experiência que me traz para a universidade trabalhar com essa cadeira, com esse tema, é uma experiência vivida
com os movimentos sociais, né? Então, eu fui profissional de um centro de documentação popular chamado GETEC, aqui em Belo Horizonte, em Minas. E qual que era o papel desse centro de documentação? Era documentar os movimentos sociais enquanto eles aconteciam, né? Era documentar e apoiar a ação dos movimentos sociais de maneira que eles pudessem ter, na dinâmica da luta, terem os materiais e as informações de que eles necessitavam. Então, isso implicou que a minha formação ela é entrecortada dessas necessidades, dessas formações e esses cursos que a gente vai fazendo para resolver aquela situação imediata. Então, eu entrei para o GETEC grávida da Ana, né? A Ana, acho que ela é meio cria desses movimentos, desse centro, né? Que ela ia comigo num balainho de taquara, eu ficava lá do lado da minha mesa, e aí os militantes iam lá buscar um vídeo ou entregar um jornalzinho, e a Ana estava ali, né? Aí um brincava, outro brincava, então acho que ela é de movimentos sociais desde a barriga mesmo, e mais especificamente desde lá do GETEC. Isso são os anos 80, 86 mais precisamente, quando a Ana nasce. Eu vou para esse centro de documentação e é lá que eu aprendo efetivamente transformar esses elementos, né, do cotidiano, dos movimentos sociais da militância, né, do ativismo sociopolítico, transformar isso em outras coisas. Naquela época, vídeo era mais ou menos um luxo, a gente trabalhava mesmo, era com a produção a gente chamava de audiovisual. O que era esse audiovisual? Era uma fitinha cassete e uns slides, um conjunto de slides, a gente fazia um texto que ia sincronizando, né, sincronizando essa história que a gente ia contando. Nos anos 80 era muito útil esse tipo de material, porque eles serviam assim meio de articulação de um grande tema, né? Por exemplo, a luta por transporte coletivo, a luta por educação, por água. Então, a gente trabalhava muito com essa parte de lidar com essas informações que eram colhidas no âmbito do próprio movimento, no âmbito da própria comunidade, e a gente ressignificava essas informações coletadas lá, e a gente trabalhava com a produção de um material que pudesse dar apoio ou servir mesmo como material pedagógico para nortear a luta, né, dos movimentos sociais. Então, a minha experiência primeira começa aí, e feito isso, o caminho mais natural para mim seria a biblioteconomia, a minha formação de base é biblioteconomia, e na sequência eu fui para a educação no mestrado, e o doutorado eu fiz na comunicação e semiótica. Então, todas essas coisas que eu fui fazendo como formação, elas serviram, né, continuam servindo para a gente produzir narrativas ou contranarrativas, né? Narrativas desde dentro, né? Então, essa que é a perspectiva com a qual a gente trabalha. Eu fiz um roteirinho aqui para falar de algumas coisas mais técnicas e outras nem tão técnicas, mas é mais para nortear a nossa conversa aqui. Eu tentei, assim, claro que eu não ia adivinhar, né? Fiquei tentando, assim, o que poderia ser útil para essa nossa conversa. Então, eu vou tentar caminhar aí nessa direção daquilo que eu achei que pudesse ser interessante. Mas, de pronto, assim, mesmo aquilo que aparenta ser técnico aqui, a ideia é de tentar pensar, aí eu convido vocês também a olhar para, né, os projetos específicos que vocês têm, e tentar ver, né?
como é que eu articulo essas coisas aqui? E aí eu trouxe também alguns exemplos, né, de trabalhos recentes que a gente fez, trabalhos que a gente fez que tem uma fisicalidade, né? Hoje em dia, depois de quase 2 anos de pandemia, está um pouco complicado da gente falar assim, então nós vamos organizar uma biblioteca física, então a gente vai organizar um acervo físico, né? Então, assim, a ideia aqui é de mostrar que dá para poder fazer nesses espaços, nesses ambientes físicos, continua sendo muito importante e necessário, mas também que a gente consegue estabelecer essas produções de maneira que possa ser útil para apresentar, que possa ser útil, né, na consolidação de um livro, na consolidação de um projeto audiovisual, né, ou na consolidação de uma exposição, enfim. Esse aqui é o caminho aqui que eu vou mais ou menos seguir. Mas, então, a ideia aqui hoje é que a gente fale um pouco dessa técnica, mas como é que ela, de algum modo, ela intervém, né, nos nossos trabalhos. Então, assim, alguns aspectos que eu acho que é sempre importante a gente que está nesse contexto digital, mas também que a gente está vinculado a espaços materiais, né, e que essa materialidade ela precisa ser reconhecida, porque por vezes essa materialidade ela não foi reconhecida, né, socialmente também. Então, eu acho que um primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção é quando a gente está falando de documento, né, que a gente está falando muito disso, né, de documento, de dado, de informação, é a gente um pouco entender a onipresença desses elementos na vida da gente, né, do documento, e precisar o que o documento é, né? Então, é um dos aspectos que eu quero abordar aí com vocês. Feito isso, é até pensar mesmo as transformações que o documento vem passando, né? E por documento, vamos pensar esses documentos que a gente está transacionando, produzindo, ou está tornando, dando legitimidade, relevância a esses objetos, né, que são produzidos por nós, que integram a nossa vida como documentos, né? Então, não estou pensando só em documentos escritos, nem fotográficos, mas também um conjunto de informações que estão dispersas por aí e a gente transforma num documento, né? A gente transforma numa exposição e dá isso a legibilidade, né, de documento. Então, um aspecto que é importante a gente chamar a atenção é o fato, né, de que a documentação digital aumentou vertiginosamente, principalmente nesse período pandêmico, né? A gente está vivendo esse momento assim de uma intensa presença, né, desses documentos. E associado a... Então, quer dizer, não dá para a gente pensar hoje um projeto de memória em que a gente não leve em consideração o fato de que alguma mediação digital deverá ser realizada para que esse projeto tenha uma circulação maior, né? Então, acho que essa é uma questão importante. Então, hoje em dia, a vida das pessoas são documentadas de maneira sem precedentes, né? Por meio de mídias sociais, blogs, vídeos e áudios. Então, assim, esse vídeo mesmo que eu apresentei para vocês aí, que a Ana Pi fez em 2011, assim, a gente nem imaginava que esse vídeo ele teria a importância nas nossas vidas e a importância até no contexto social e no âmbito do trabalho que a Ana realiza é tão grande ainda 10 anos depois, né? Porque às vezes a gente faz as coisas não imaginando que essas informações elas vão ter a perenidade, né? Então, acho que é muito importante
né, para vocês que estão fazendo alguns projetos experimentais e outros fazendo projetos, assim, que está dentro de uma ordem mais geral. Então, para vocês, né, que estão trabalhando com essa ideia, né, de vamos fazer um projeto, e às vezes a gente tem muito essa ideia assim, é um projetinho, né? Então, acho que é muito importante a gente ter essa ideia de... Eu falo com os meus alunos, o pessoal com quem eu trabalho, que são os projetos valendo. Todo projeto nosso, e nós que estamos em posições de liderança ou em posições estratégicas, vamos dizer assim, não dá para a gente imaginar que a gente está experimentando fazer, ainda que a gente esteja experimentando fazer. Então, na medida em que a gente está desenvolvendo esses projetos, é legal a gente pensar é legal a gente pensar o público que a gente quer atingir, qual é a longevidade que a gente imagina que esse projeto possa ter, enfim. Né? É muito importante que a gente não perca de vista, né, assim, uma certa historicidade desse objeto que a gente está produzindo, desse dado que a gente está produzindo. Porque ele, de uma forma ou de outra, é a melhor coisa que a gente está conseguindo fazer hoje, né? Qual a melhor coisa que a gente está fazendo hoje? Então, é isso, né? Não ficar... claro que... Então, isso é para a gente poder ir o mais, verticalizar o máximo que a gente puder no gesto criativo que a gente está realizando, né? No sentido de que a gente possa, a partir do trabalho que a gente desenvolve, deixar boas esperas para quem dá continuidade a esse trabalho no futuro, né? Então, eu sempre falo, recentemente, né, eu estou na diretoria na Universidade dos Direitos Humanos, que é uma diretoria aqui na UFMG, e a gente, nós pedimos alguns alunos eles estão no segundo período, para produzirem uns vídeos sobre direitos humanos. E, assim, é um trabalho de escola deles, mas eu falei, gente, esse projeto chama Projeto Valendo. Projeto Valendo significa que a gente vai fazer uma pesquisa tão densa quanto a gente puder, que a gente vai organizar as informações com tal qualidade como a gente puder fazer nesse momento. Né? Então, essa que é a ideia. Porque essa ideia também, assim, de uma certa contiguidade entre as informações, ela foi... Isso acontece muito hoje no contexto digital, né? Quer dizer, a possibilidade da gente disponibilizar aquele material e online a gente ir melhorando isso. Melhorar significa ir dialogando com esse material de maneira que ele vai ganhando a forma final, a forma final que nunca é final, né? Assim, no sentido de que a gente vai ajustando. Né? Então, não dá para a gente também... É meio um lema meu, assim, eu acho que trabalho bom é trabalho feito, assim, no sentido de que a gente põe na roda e o fato dele estar na roda, ele vai ganhando, né? Ele vai ganhando essa crítica, esses olhares carinhosos e a gente vai ajustando isso ou numa próxima versão ou naquela versão mesmo, né? Então, isso tem... Então, não haverá um momento em que fala assim, mas eu não sei fazer isso, né? Então, quando eu falo de organizar a informação, eu quero dizer assim, que a organização é uma narrativa, né? Então, a organização da informação ela é uma narrativa, né? Por que a organização da informação é uma narrativa? Se vocês fecharem os olhos e tentar pensar, primeira vez que vocês foram a um museu, primeira vez que vocês foram a uma biblioteca pública ou privada, a primeira vez que vocês foram a um arquivo, a primeira vez que vocês foram a uma exposição num espaço museal qualquer, tudo ali era uma narrativa produzida por alguém, né? Então, assim, e essa narrativa, ela partiu da disposição e disponibilidade de informação
né, que foi previamente organizada ou especialmente organizada para aquele momento. Então, eu acho que é muito importante a gente não perder de vista isso, porque o que nós fizermos, né, o que vocês fizerem, o que nós fizermos, tem a ver com isso, né, tem a ver com a primeira vez de alguém. Né, o que vocês vão disponibilizar como informação, como dado, as narrativas que vocês serão capazes de fazer, né, e se isso vira, se for um livro, se vira um livro na biblioteca, se vira um filme no YouTube, se vira, né, uma exposição, tudo isso vai encontrar alguém que pela primeira vez está experimentando. Então, acho que é muito importante a gente não perder de vista isso também, né? De como que esse arranjo de informações que a gente faz, ele é capaz, né, de intervir, né, num sentido, né, ou num sentido primeiro que a pessoa dará para um determinado ambiente, né, de informação. Outro aspecto, então, eu já falei, né, dessa mudança no aspecto material da informação. Então, hoje em dia, a gente pode falar que tudo é informação, assim como quem é da área de semiótica vai falar que tudo é signo, né? Então, isso é muito importante, porque a gente não cria hierarquias em relação a essas informações e esses conhecimentos que a gente é capaz de produzir, né? Então, o que vai acontecer nesse tempo é a mudança no aspecto material, né, conforme a gente já viu, no tratamento cognitivo que é dado a essas informações, na percepção, né, na percepção e nos modos como os sujeitos vão interagir. E também no próprio uso, né, nas várias funcionalidades que esse material terá. Eu acho que é muito importante a gente não perder de vista isso. Né? Por exemplo, quando esse vídeo que a Ana produziu, ela produziu com outros propósitos. Quem podia imaginar que em 2021, ano pandêmico, a gente estaria aqui apresentando na abertura de um curso, né, de uma discussão coletiva, isso. Né? Então, a gente não tem domínio sobre os caminhos e descaminhos das informações que produzimos, né, e dos documentos que a gente gera, isso que eu quero dizer. Então, o documento é esse objeto entrelaçado por ferramentas, saberes e estatutos, né? Então, é importante a gente não perder de vista isso. E também, assim, que não é mais possível a gente circunscrever as interações digitais que a gente tem hoje, né? Pois hoje a vida da gente está completamente atravessada, né? Entrelaçado nesse tecido dinâmico e digital. E de a gente não fazer estabelecer uma hierarquia entre o digital e o que é melhor, né? o que é mais adequado. Então, acho que é muito importante a gente pensar aí desse ponto de vista também. Então, o que a gente vai perceber, né, que a partir das alterações que vão acontecer nessa materialidade textual, também, por outro lado, vai ter início a um apagamento dos critérios que a gente usava, por exemplo, para distinguir, hierarquizar e classificar os discursos que são disseminados. E é por isso que iniciativas como essa que vocês estão vivendo agora, elas são fundamentais, porque é a gente que reposiciona, por assim dizer, esses caminhos e descaminhos, né? Que a informação vai tendo. Né? Então, acho que é muito importante, né, a gente, a partir do nosso gesto, também criar repertórios de leitura para essas informações, para esses novos repertórios que a gente pretende produzir. Eu começo aqui um pouco distinguindo, né, essas noções de informação e de documento, porque eles estão bastante
misturados, vamos dizer assim, né? Então, informação seria uma abstração, né? Assim, informação, conhecimento, mas e vai depender muito da natureza de cada um dos projetos que vocês estão desenvolvendo, né? Para a gente saber em que ponto estaríamos, né? A linha é muito tênue, sobretudo hoje, né? Por esses atravessamentos digitais que nós temos vivido. Então, tem uma pesquisadora que vai falar que a informação é essa abstração, mas os documentos, né, onde a gente materializa essas informações, esses documentos eles são expressos em algum meio, né? E esses meios eles são fundamentais que a gente saiba usar, né? Saiba adotar técnicas e procedimentos e reflexões que sejam mais afeitas a cada um desses objetos. Esses documentos, então, eles são suportes de mediação que tornam possível a expressão, a comunicação e a conservação de informações, né? Então, isso que a gente está falando, né? De que, às vezes, a gente produz determinadas coisas e a gente não tem ideia do alcance, e a gente não tem ideia de até quando essas informações estarão em circulação, enfim, né? Então, a gente está trabalhando com esses suportes de mediação. O documento também é considerado, ele que dá um estatuto, né, uma condição para a informação, né? O documento seria, então, esse signo materializado, né, que vai conter ali elementos capazes de acionar, né, um conjunto de saberes e fazeres que nós temos. E aí eu gosto muito desse conceito de informação de uma colega minha da universidade, que vai falar assim, o que é informação, afinal, né? Informação, ela vai dizer que é um substrato da vida social, né? Ela vai falar que é isso, que é fundamental para a compreensão dos fenômenos, né? Requerendo daquele que recebe a informação, submetê-la a um processo de análise, de crítica e de reflexão, né, para que, inserindo na historicidade dos processos sociais, possa ser incorporada como conhecimento, norteando a ação. Então, assim, eu acho que todos nós que trabalhamos com informação, né, e não dá para dizer hoje em dia que nós não trabalhamos com informação, né, em maior ou menor grau, o nosso propósito é sempre esse, né, de auxiliar numa etapa de produção de conhecimento, e de exercício de direitos, né, de norteamento de ação, né, de ação profissional, elementos culturais, educacionais, enfim. E aí, então, quando a gente fala de informação assim, muita coisa se torna informação, né? Então, é só para a gente entender essa fluidez que a própria noção de informação vai ter e como é que a informação e o conhecimento estão associados. E aí, assim, uma outra coisa que eu acho que é muito interessante falar é que essas informações que a gente produz, que a gente manipula, que a gente potencializa, elas todas vão constituir o que a gente chama de cenário semiótico, né? O que seria um cenário semiótico? Seria um ambiente propício para a produção de sentido, né? Seria esse ambiente, né, que é mediado por um conjunto de signos que são organizados a partir da nossa especificidade, né, aquilo que a gente está lidando naquele momento. Então, quando a gente fala de cenário semiótico, vamos dizer, cada projeto de vocês aí, na medida em que ele tem como meta entrar em contato com públicos, entrar em contato com outros sujeitos que vão interagir, produzir sentido e vão se emocionar, enfim, e que vão à luta ou que vão produzir outras coisas a partir disso, cada projeto que vocês estão desenvolvendo agora, né, cada biblioteca, cada ambiente desse que vocês pretendem tocar, em certa medida, eles são
cenários semióticos, ok? Então, o que seria esse cenário? É uma estrutura genérica ou um modelo controlado para especificação e modelagem de um produto de informação que forma versões ou realizações concretas. É isso. Então, tudo serve, né? Nisso aqui. É um livro, é uma estrutura genérica. É um filme, também. É uma exposição. Por que ela é genérica, gente? Porque precisa, né, nesse ambiente que a gente cria pensando assim, uma série de possibilidades, né, de interação dos sujeitos com essas informações, e que essas informações façam sentido para diferentes coisas. Né? Então, não dá para a gente dizer que eu crio um cenário semiótico e que todo mundo vai partir do mesmo ponto e vai chegar no mesmo ponto. Né? Então, por isso que a ideia de cenário semiótico é interessante, porque as pessoas elas têm múltiplas experiências em relação àquelas coisas que a gente organiza, e, em função disso, elas vão se posicionar. E esse posicionamento ele também não é perene. Né? O posicionamento do sujeito diante desses cenários semióticos, eles vão ser amplos de tal ordem assim, que a cada momento, ou no crescimento desse sujeito, no amadurecimento dele num contexto, cada vez que ele interagir, né, com esse cenário, ele sairá de lá fortalecido, mudado pelo conjunto de elementos aí que estão disponíveis. Então, esse cenário ele visa garantir o reconhecimento semiótico e a legitimação dos documentos no espaço e no tempo. Né? Isso envolve tipologias documentais e a especificação conceitual. O que quer dizer isso, gente? Significa que e o nosso desafio aqui, né? Nós, os fazedores de memória negra, a gente, o nosso principal desafio é esse, né? Promover, né? Promover legibilidade e legitimidade para um conjunto para um acervo ou para um repertório de conhecimento e informação que não foi repertoriado antes, né? E a gente dá a dignidade que essas informações necessitam, né? Então, esse é um desafio. E esse cenário, né, neles são utilizados em documentos tradicionais, eletrônicos e em produtos de informação dinâmica, que é isso que a gente está vivendo hoje, né? A informação, no momento é uma e daqui a pouco é outra, né? Então, essa dinamicidade também é algo que faz parte, né, de quem lida com dados, informações, bibliotecas, né? Ele também tem a ver com uma composição estrutural, né, que é a representação e um projeto semiósico, né? Então, assim, eu ouvi dizer aí hoje mais cedo, né, que tem gente que vai trabalhar com intergeração, continuidades, Amazônia Negra, vai discutir a questão do encarceramento, né? Então, tem vários projetos aqui, e todos esses projetos eles vão se valer de uma certa semiose que é pactuada na sociedade, mas a gente, em grande parte das vezes, a gente quer alargar essa semiose, né? A gente acha que ela é uma semiose que ela é colonizada, né? Uma semiose colonial, e a gente quer oferecer outros meios para que as pessoas consigam perceber outros elementos, né? Isso tem a ver com a própria ressignificação de coisas já existentes, mas também tem a gente justapor ou mesmo incluir outros elementos que alarguem essa experiência de produção de sentido, né? E ela também tem a ver com uma composição funcional, né? Que é a explicitação de um pacto de leitura ou de formalização do projeto semiótico. Por que isso é importante, gente? Porque quando a gente está trabalhando com essas informações ou produzindo esses cenários possíveis,
a gente também está trabalhando assim, a gente gostaria que, a partir daquele repertório e o modo como a gente organiza o repertório, a gente gostaria que a experiência trouxesse certos elementos, né? Obviamente que a gente não vai poder perder de vista as experiências que as pessoas já possuem, né? Então, a gente vai explicitar um pacto de leitura, né? Igual vocês estavam falando do diccionário. Ou mesmo quando a gente vai fazer um mapa mental de qualquer natureza. É um jeito da gente, é um ponto de partida, né? Para a gente ver por onde, qual é a proposta, né? Qual que é o pacto de leitura que está ali pressuposto. Então, em qualquer instituição de informação, de guarda de memória, ela vai lidar com isso. Né? Nos seus instrumentos técnicos, ela vai lidar com isso. E, de algum modo, ela vai estar também privilegiando e hierarquizando determinados saberes. Então, acho que é muito importante a gente não perder isso de vista, né? Dos limites da nossa ação, mas também a gente não perder de vista de como que essa ação também, ela se não bem organizada, ela também pode trazer prejuízos, né, para a experiência, né, de produção do sentido dos sujeitos, né, com os quais a gente interage. E aqui, então, eu vou passar um pouco essas noções, porque aqui eu trouxe algumas outras noções de que vem a ser documento, né? Então, é todo índice concreto ou simbólico, isso só para a gente não ficar preso, né? De que o documento ele tem que ser em papel, impresso, está no arquivo, né? Tudo pode ser documento. Todo índice concreto ou simbólico, conservado ou registrado com o fim de representar, de reconstituir ou provar um fenômeno físico ou intelectual, ou artístico, cultural, enfim, né? Outra noção, que a informação, que o documento é qualquer objeto produzido pela ação humana ou pela natureza, independente do formato ou suporte, que possui registro de informação, né? E o documento ele vai sempre apresentar forma e função. E essas funções elas são ressignificadas, é isso que eu estou dizendo, né? Às vezes igual o exemplo que eu dei aí do vestido, né? Esse vestido que a Ana usa e ele passa de mão em mão na nossa família, vamos dizer assim. Ele vai ganhando novos sentidos, né? Não é o mesmo que eu comprei vestido lindo. Na medida em que a minha filha achou por bem guardar e manter aquilo associado à história dela, que é a minha também, é uma forma de conexão que se estabelece aí, né? Então, é isso que a gente está falando. E para nós isso é muito importante, porque a gente aprendeu, né, com as elites de que nem tudo é informação, nem tudo é documento, e aí, com isso, a gente torce o pepino aqui para poder potencializar as nossas coisas, as nossas memórias, como passíveis de documentação, né? Passíveis de documentação pelo comezinho mesmo, né? Pelos materiais que a gente usa no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Eu vou passar, né? Porque é um pouco mais para poder dizer, né? Dessas noções. Né? E aqui talvez eu só vou chamar a atenção para o fato de que o documento, né, que é isso que nos traz aqui na tarde de hoje, ele é também uma construção multidisciplinar, né? É preciso que a gente internalize também essa ideia de que documento e quem está chancelar, quem são os atores que devem dizer que isso é documento ou não é. Então, assim, é como dizer que nós estamos numa disputa de narrativa e a gente também está numa disputa de dispositivos que são capazes, né, de perenizar ou de fazer circular as nossas histórias, né? Então, acho que isso é também muito importante da gente chamar a atenção.
E aqui eu acho que é importante também, assim, talvez um conceito próximo ao de documento, um conceito amplo também, que é bastante caro para nós, né, dos movimentos sociais, é a própria noção a própria noção de dispositivo, né? Esse é um conceito que o Agamben e o Foucault vão utilizar, né? E um pouco quase que dando uma abertura, né, para essa noção, para a gente poder incorporar um conjunto de coisas que não necessariamente estavam aí, né? Então, é quase que um conceito parceiro da ideia de documento, a gente poderia incorporar aí a noção de dispositivo, né? Aí o Foucault vai dizer que o dispositivo é um conjunto de estratégias de relações de força apoiadas por certos tipos de conhecimento. É um conjunto heterogêneo que vai incluir qualquer coisa, linguística e não linguística, sob o mesmo título: discursos, instituições, edifícios, leis, medidas policiais, proposições filosóficas, né? O próprio aparelho e a rede que está estabelecida em que está estabelecido esses elementos, né? Então, assim, acaba que a gente ganha de presente, vamos dizer assim, uma noção que implode qualquer tentativa, né, de seccionar, de segmentar os documentos. Exatamente porque ele coloca lá discurso, instituição, edifício. Então, isso para a gente entender que, né, que a gente... todos esses elementos aí são passíveis de tratamento, são passíveis de organização, né? E são disputados, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem vivido essa experiência, né, de questionamento dos monumentos nas cidades, os nomes de rua das cidades, exatamente porque faz parte dessa compreensão, né, que o dispositivo ele engendra poder, ele engendra também uma noção de racialidade, por exemplo. Então, é importante que a gente consiga ter uma compreensão mais ampliada disso e que a gente consiga utilizar, né? Utilizar a noção, mas também a gente consiga trabalhar as nossas propostas criativas nesse registro, né? Nesse registro de conexão, mas também de questionamento desses lugares, né? Porque eu diria que essas noções não são noções pacificadas, ainda que essa ideia, né, de dispositivo ela seja... ela é uma promessa no sentido de que a gente possa incluir um conjunto de coisas, né, da nossa realidade que não costumam estar aí. Outra coisa são os documentos eletrônicos, né, que é o que a gente tem manipulado bastante, sobretudo nesse período pandêmico, né? E aí, assim, uma noção, né, o que seria esse documento eletrônico, né, e o que ele tem de distintivo em relação a um documento dito material. Ele é um conjunto orgânico composto por conteúdos, uma estrutura lógica e atributos de apresentação, que permitem o acesso a uma rede de significados inteligíveis aos homens e legíveis por máquinas, né? Então, é isso que é um documento eletrônico, né? Ele esse composto que permite essa mudança, essa inconstância, né, do próprio documento, mas permite também, né, por estruturas específicas, que a gente possa ler esses materiais e produzir significados, produzir sentidos e aguçar sentidos também, né, eu quero dizer. E aqui, só para chamar a atenção, que também a própria noção de documento eletrônico ou documento digital,
não é uma noção pacificada, né? É porque nós vivemos, né, nos últimos 30 anos, vamos dizer assim, uma revolução muito intensa, né, dessa forma de utilizar esses documentos, e a gente passou de uma etapa em que a gente digitalizava os documentos a uma etapa que hoje os dispositivos que possuímos, eles produzem informações sobre o ambiente, né? Então, eu vou chegar nisso. Então, nesse primeiro estágio, esse de conversão eletrônica, a gente estabelecia ali um conjunto de metadados que apontavam para a gente acessar um determinado documento. Então, a gente fazia, nas bibliotecas lá, a gente fazia uma representação desse documento e aí apontava ou para um endereço físico ou para um endereço físico onde eu vou buscar o objeto ou para um espaço onde aquela informação estava contida, né? Depois a gente tem um segundo estágio, que é de construção de ontologias tecnológicas para reconstruir esses textos, né, e esses documentos. Então, ele vai colocar em evidência o acesso personalizado aos significados. Então, esse momento que a gente foi um momento intenso, né, de explosão aí dos blogs, dos sites pessoais, e também, hoje em dia, se a gente for pensar, essa explosão, né, das redes sociais que vão materializar, né, ou vão personificar partes da nossa self, né? Assim, quem a gente é. Obviamente não vai revelar quem de fato nós somos, mas eles têm a potência de intermediar partes, né, da nossa identidade, né? Ou o modo como a gente pretende ser identificado. E um terceiro estágio, que é o de produção e difusão social desse documento, né, de uma forma mais ampliada. Eu acho que cabe lembrar, gente, assim, que a gente está vivendo hoje algo chamado internet das coisas, né? A gente está vivendo essa experiência da internet das coisas, e o que ela traz de novidade aí? É que nós temos dispositivos, né? Por exemplo, um smartphone, e aí esse smartphone ele é capaz, né, dependendo do modo como eu ajusto ele é capaz de interagir com o ambiente, né, com o ambiente georreferenciado e, e ele ganhar uma certa autonomia em relação a mim e o próprio dispositivo começar a dispor informações sobre mim e a minha revelia, né? Então, acho que isso é uma coisa importante de ser dita, né? Então, a gente está vivendo, a gente partiu daquela experiência de que a gente fazia uma representação no ambiente digital, agora por uma experiência que a nossa revelia, essa experiência, essa informação vai sendo fornecida sobre nós. Então, de vez em quando, a gente fica meio assustado quando a gente entra na internet ou tipo lá, no Facebook, por exemplo, e fala assim, porque você colocou fotos lá, né, dos lugares que você foi, aí fala assim, Cida Moura teve no lugar tal, no dia tal, a hora tal. Aí a gente fica um pouco assustado exatamente porque é em função, né, das camadas de informação que esses documentos eletrônicos ou essa forma digital de articular informações tem, né? Então, essa é uma outra questão, né? Não sei se é a que mais interessa, mas é algo que nos atravessa, né? E não tem como a gente pensar em memória sem saber também da existência dessa camada de memória que às vezes acontece a nossa revelia. Então, vou passar isso, né? Passar essas versões, né, do que é documento como meio, e vou chegar aqui numa outra parte, né?
Talvez vou voltar só aqui no documento como signo, né? Então, assim, qual que seria a definição do documento como signo, né? Documento como signo é um documento eletrônico, é um texto cujos elementos podem ser analisados por um sistema de conhecimento, tendo em vista a sua exploração por um leitor competente. Então, quando a gente fala de leitor competente, não estou falando assim, de uma competência escolar, estou falando assim, é uma competência que é construída no âmbito de uma comunidade, por exemplo, né? Então, hoje em dia, a gente está gerando esse tipo de documento, a gente gera documentos que são pactuados dentro de uma comunidade quilombola, por exemplo, e a gente está tendo a possibilidade hoje de dispor isso nos ambientes digitais. E aí a gente precisa saber, né, como lidar, né, com essas camadas de significação que a gente vai produzindo, né, e vai, enfim, vamos gerando. Outra coisa que a gente precisa também discutir é que quando a gente está falando de informação, de conhecimento, de documento, a gente também está falando de classificação, né? A gente está categorizando essas informações. E as categorizações as mais diferentes possível. Né? Então, assim, quando a gente começa a frequentar uma biblioteca, por exemplo, a gente começa a frequentar essa biblioteca e a gente começa a buscar informações. Aí, às vezes, eu vou buscar uma informação e do lado daquele livro que eu fui buscar, tem um outro livro muito mais interessante, né? E muita gente acha que é obra do Divino Espírito Santo e aquilo é classificação. É uma forma ou é um repertório, um modo de abordar um conjunto de conhecimentos, né? Até aí, nada de ruim, né? O que a gente imagina nesse caso que nós estamos lidando com essas informações e muita gente fica assim, os bibliotecários, inclusive, os documentalistas, inclusive, os museólogos, inclusive, né, começam a achar que aquilo é imutável, né? É imutável esses sistemas, essas formas de organização da informação. Ocorre, no entanto, né, que essas classificações elas nunca foram construídas em isolamento, elas são construídas dentro de um valor. E essas classificações que hoje são utilizadas nas bibliotecas, nos centros de informação, de documentação, essas informações elas foram produzidas dentro de um valor colonial, né, de uma perspectiva, né, de colonialidade do saber. Né? Então, assim, para vocês que estão acompanhando essa discussão sobre colonialidade do saber, então a gente vê aí que tem colonialidade do saber, do poder, do ser e do ver. Né? E os sistemas de classificação dos espaços de conhecimento, esses sistemas, eles fazem uma proposta, né? Eles funcionam, em certa medida, como um repertório, né? Como um cenário semiótico, né? Então, por isso que eu coloco aí que as classificações nunca são construídas em isolamento, elas são informadas por processos sociais, né? Que é o que a gente veio falando aí, e os sistemas de organização que nós vivemos hoje, né, no século XXI, que a gente usa tanto, que é a Google, Wikipédia, a internet e todos os outros, eles também, né, no modo como eles estão estruturados, está também uma perspectiva de monitoramento das nossas práticas informacionais. Então, na medida em que há um monitoramento das nossas práticas informacionais, é preciso ter cuidado, né? No sentido de que não faz muito tempo, assim, determinado. Tem uma pesquisadora que produziu um livro chamado Algoritmos da Opressão, em que ela vai provar, né? Ela vai provar que as formas
as formas de se referir, por exemplo, a mulher negra, o homem negro, por exemplo, em relação a outros sujeitos que tem viés, né? Então, ela vai nesse livro mostrar os vieses que existem, né, no processo de circulação da informação e, consequentemente, né, nessas formas de categorizar. Isso tudo para chamar a atenção da gente, né, para o fato de que o modo como as informações são ofertadas hoje, eles são fruto, né, de uma perspectiva de economia da atenção, vamos dizer assim, mas também são frutos de um desejo mercadológico até, né? Então, se vocês, né, certamente vocês acessam Spotify, Netflix, esses sistemas todos de informação que a gente usa hoje, e eles estão cada vez mais interconectados de modo a oferecer ou a criar, a produzir um imaginário, um imaginário onde a gente estaria permitido a fluir, né, dentro desse imaginário. Então, assim, é importante a gente saber que essas formas, né, o modo como a gente vai, né, deixando a nossa traçabilidade na rede, vai permitir que essas informações sejam colecionadas e reinterpretadas e nos é ofertada informações dentro de um percurso que não é necessariamente aquele que a gente gostaria. Qual que é o problema aí, gente? É que os saberes tradicionais, os saberes populares não necessariamente estão aí. Ou se estão de uma forma, por vezes, de uma forma autoritária, vamos dizer. É por isso que essas oportunidades de curso como esses que vocês estão fazendo, é a oportunidade da gente dar alguns passos para trás para a gente perceber o que a gente está vivendo, o que a gente está experimentando. Então, falando dessa classificação, então tem algumas possibilidades, né? Então, o que vai acontecer? O que acontece hoje conosco? Até um tempo, até, vamos dizer assim, final da década de 90, essas informações elas eram altamente especializadas. A presença do sujeito informacional que não era profissional do ramo era muito desencorajada. Então, assim, a camada de mediação do acesso à informação era muito forte, né? E hoje em dia a gente tem, né, pelas nossas atividades profissionais, a gente tem mais condição, né, de colocar em evidência ou de propor outros percursos possíveis, né, em relação à questão da informação. Então, quando eu vou analisar um documento já existente, ou quando eu vou produzir um documento, algumas questões vão se colocar, né? A gente pensar em relação ao mundo institucional no qual vai evoluir os processos de produção, comunicação, interpretação e utilização desse documento, né? Nem sempre a gente tem oportunidade para parar, para pensar na dinâmica de como é que isso se realiza. Outra questão, o interesse ou necessidade de interpretar esse documento. Como é que será isso? Que chaves de leitura as pessoas terão? Em que ambiente essas coisas ocorrerão, né? Um outro elemento, o próprio monitoramento das condições de produção e interpretação desse documento, né? Então, até bem pouco tempo atrás, a gente imaginava que as pessoas que apareciam na nossa timeline era obra do Divino Espírito Santo. Até bem pouco tempo atrás, a gente ficava mega feliz porque apareceu aquela música que parece que eu gosto tanto, assim como o filme, e por aí vai. Hoje em dia,
E a gente está um pouco mais safo, né, em relação a isso, até por conta dos movimentos sociais chamando atenção, né, para esse monitoramento e essa espécie de adestramento informacional que a gente vai vivendo. E a nossa atividade aqui é uma atividade que quer romper com isso, porque se caminha na direção que se está, com pouquíssima possibilidade da gente colocar em circulação outras narrativas, outros discursos, outras agendas, outras corporeidades, né? Outra questão que vai estar presente aí também é as competências para a gente produzir e interpretar esse documento, né? Que é o que a gente está discutindo um pouco aqui, em que nós aqui todos estamos sendo encorajados a saber que a gente está percebendo necessidades, carências de certas informações que precisam ser disponibilizadas, né? Cida Santana falava no início sobre a questão das mulheres no samba, né? Aí, quando você fala, a gente vai já conectando. Tem uma pesquisadora, cantora aqui em Minas Gerais, que é a Doris, que faz um projeto parecido com esse, que já era a oportunidade de a gente, né, estabelecer conexão entre você e ela, enfim. É disso que a gente está falando, né? Nesse emaranhado de regularidades do nosso gesto, como é que a gente quebra? Como é que a gente rompe? E por que é importante romper? Né? É um pouco disso que a gente está tentando aqui expor. Aí, então, a gente chega na parte que talvez que é muito importante, né, que a gente saiba. Né? Então, quando eu falo assim, organizar informação, organizar documento, organizar informação. O que significa isso? Né? Por que eu organizo informação? Para que serve? E nesse contexto de transformação social, ou de oferta né, de memórias, né, de ampliação de repertório, disputa de narrativa, o que é organizar? Né? Então, eu digo assim que a organização da informação, ela é por si só uma narrativa, né? Porque é o jeito que eu organizo, eu também crio possibilidades, mas eu torno rarefeito outras possibilidades. Né? Então, quando eu estou organizando informação, eu estou lidando com contextualização, descrição, categorização, atribuição, endereçamento e conexão. É isso que que envolve a organização da informação. Contextualização por quê? Porque quando eu organizo a informação, então, vamos pensar que organizar a informação, gente, não é só colocar a coisa na gaveta certa, tá? Organizar a informação é também justapor, articular discursos, tornar próximos determinados objetos para permitir que as pessoas produzam certos sentidos. Né? Então, assim, fazer um roteiro de filme é organizar a informação. Né? Fazer uma playlist para uma festa, né? Fazer uma playlist para uma festa é organizar a informação. Fazer uma playlist, uma lista de filmes é organizar a informação. Depende do lugar de partida e do lugar de chegada. Mas, ainda assim, eu estou no emaranhado de coisas que existem, eu estou propondo um percurso de conhecimento, um percurso cultural, mas é isso. Então, quando eu falo que eu preciso contextualizar, eu vou contextualizar o quê? Eu vou contextualizar o objeto, o documento, se ele existe. Né? Se ele existe, eu vou contextualizar. Então, eu estou com um documento em mãos, existe outro? Ele integra uma série? Existem outros documentos que poderiam estar associados a ele para produzir uma narrativa ou não? Então, eu vou contextualizar o item, o trecho de informação. Eu vou contextualizar em relação a quê? Eu vou contextualizar em relação... Eu vou contextualizar em relação isso no tempo, no espaço, na história, na instituição. Né? Então,
eu vou precisar fazer esse tipo de atividade. Depois, tem uma outra parte que é a de descrever. Eu estou descrevendo um objeto em relação a vários existentes, né? Então, eu vou descrever, quando eu descrevo, eu vou dar as características gerais desse objeto, eu vou evidenciar aspectos que são observáveis e avaliáveis naquele objeto também. E eu vou, além disso, eu tenho uma outra parte, que é talvez a que mais aparece quando a gente fala de organização da informação, que é a parte de categorização, classificação e indexação. Aí, o que é isso? É quando eu vou criar nichos de inteligibilidade, né? Ou de caminhos de leitura possível, agregações possíveis, né? Então, eu vou falar disso em relação ao tempo, à forma do documento, ao material, né? Do que aquela coisa é feita, aos temas que aquele documento evoca, né? Então, é importante a gente saber e a gente ter sempre em vista repertórios possíveis e repertórios que são, vamos dizer assim, ignorados e que precisam ficar em evidência, né? Então, do que vocês falaram aqui, do trabalho que vocês estão fazendo, do que vocês falaram aqui né, do trabalho que cada um de vocês aqui está desenvolvendo, o que a gente vai perceber é assim que todos vocês, de alguma maneira, o trabalho de vocês passa por um caminho de organização da informação. Por quê? Porque vocês estão lançando, vamos dizer assim, lançando o olhar, né, organizando o olhar das pessoas na direção de coisas que, por vezes, são ignoradas porque elas ignoram mesmo, porque não sabiam, ignoradas porque elas foram, vamos dizer assim, foram conduzidas a essa ignorância. Então, o que a gente vai fazer com a organização da informação é criar novas possibilidades de leitura, novos percursos de leitura possíveis, né? Então, a gente fala também de um negócio muito importante, o proprietário, né? Quem que é o proprietário dessa informação? E muitas vezes, é o que eu vou falar logo a seguir, essa atribuição a gente atribui a todos, menos a comunidade de referência, né? Aí vira o dono, é o pesquisador que é o dono, é o cineasta que é o dono, né? É o fotógrafo que é o dono, né? Então, quando a gente está organizando informação, a gente está falando também de atribuição, de quem que é a autoria intelectual desse material, quem que é o proprietário, né? Quem tem o direito sobre essa informação. Depois a gente tem uma parte que é mais formal, que é o endereçamento, onde que essa informação está? Ou mesmo essas informações que vocês vão produzir, onde ela vai ficar? Né? Então, esse endereçamento é importante também no processo de organização da informação. Agora, uma outra coisa que é imprescindível também, que a gente começa pela contextualização e termina pela conexão. Porque, assim, eu descrevi esse objeto ou eu produzi esse objeto, eu preciso colocá-lo no mundo em conexão com outros, né? Até para que esse sentido possa acontecer na direção dos propósitos, né? Então, estou dizendo que todo sentido que eu construo, ele é nobre, né? Mas o que a gente tem que saber é qual que é a regularidade das formas de encaminhamento disso, para que eu consiga produzir, propor conexões pouco comuns, ou pouco habituais, ou pouco regulares, né? Então, o trabalho de vocês, cada um que está aqui, está fazendo isso, né? Está olhando para um fenômeno, né? Está olhando para uma comunidade, para um tema, e está falando assim, gente, está faltando as pessoas saberem disso assim, assim. Então, quando vocês conectam, né? Quando vocês contextualizam, vocês conectam, vocês estão
permitindo que a gente está saindo desse mar, né, de mesmice, e a gente está posicionando, né, organizar isso também, né, posicionar esse objeto em relação a tudo que está disputando a nossa atenção no mundo, né? Então, eu vou fazer conexão entre objetos, entre eventos, entre temas, entre temporalidades, entre tipologia material e entre autores, né, também. Né? Então, quando eu estou falando assim, estou discutindo sobre matripotência, ali a gente já vai começar assim, tem isso, tem essa autora, tem essa pessoa que não foi lida como matripotência, mas seria muito interessante a gente trabalhar com ela aqui. Né? Então, assim, isso tudo para dizer para vocês que nada está dado. Embora existam metodologias que são regulares, a gente precisa criar metodologias que se tornarão regulares e justificadas no âmbito da nossa luta. Eu acho que é importante a gente não perder isso de vista. Nossa Senhora, o tempo está só passando, peraí. E aí, uma questão que é muito importante, né, a gente chamar a atenção, né, naquela parte lá da atribuição. Recentemente eu li umas autoras que trabalham com comunidade indígena e elas estavam chamando atenção para esse processo de atribuição, como que é um negócio maluco, né, assim. Então, elas colocam lá, né, no texto delas, que os mecanismos, então, assim, esses processos de atribuição, de autoria ou de propriedade intelectual, eles vão obedecer um mecanismo de possessão e apagamento que vai conferir autoridade a outros sujeitos, né, na cadeia de produção do conhecimento. Então, isso que vocês fazem agora, que nós fazemos, que eu faço há muito tempo, tem a ver com essa ideia de que a gente está lutando, né, para que outros possuidores, para que outras comunidades de referência possam ser lembradas no âmbito da atribuição desse conhecimento que é produzido. Então, essas autoras vão dizer o seguinte, que parte do paradigma de propriedade colonial ela se estende à produção e à circulação do conhecimento autóctone, né? ou dos saberes tradicionais, vamos dizer assim, através de mecanismos de possessão alheios aos verdadeiros proprietários e signatários desses saberes. E isso acontece como, gente? Através de sofisticadas e racializadas técnicas de possessão. Então, assim, né, a gente sabe um tanto de informação sobre o candomblé no Brasil, né? A gente sabe uma série de informações sobre o candomblé no Brasil, no entanto, isso está disponível no livro de quem? Do Pierre Verger. Quem era Pierre Verger, sabe? Então, é um pouco disso, né? De como é que esses sujeitos, né, eles vão estar posicionados de tal maneira de que eles terão privilegiados que eram, privilegiados que continuarão sendo, porque a gente vai falar de um conhecimento que é nosso, mas a gente vai ter que referir a eles, segundo fulano, né? Porque ele é que, entre aspas, repertoriou e patenteou, de algum modo, aquele saber, né? Mas isso acontece também por conta de quê, gente? Por conta de hierarquias nas práticas documentais, né? Então, eu não estou tirando o meu pessoal da reta, né? Estou dizendo assim, que existe, né? Existe como essa lógica colonial, ela perpassa o processo documental, essas lógicas documentais, elas vão sendo feitas para poder produzir esse apagamento. Esse apagamento de certos temas mesmo, mas também o apagamento dos verdadeiros possuidores desse conhecimento, né? Então, essa atribuição ela vai carregar uma lógica autoral colonial, né? E vai incorporar essa ideia de conhecimento como propriedade, que é uma coisa que a gente está lutando, né, bravamente agora, né? Então,
há nos processos de atribuição um rastro colonial de exclusões contínuas, né? Em tais circunstâncias, né, nessa circunstância de atribuição, é fundamental estabelecer uma conexão metódica, né, entre os sujeitos, os seus contextos e as dinâmicas de organização e circulação do saber que rompam com as narrativas de enquadramento e os mecanismos de apagamento, né? Porque isso já está dado nas normas técnicas. Então, a gente, de certo modo, a gente tem que criar outras possibilidades, né? Pactuar outras possibilidades que nos incorporem. Então, as questões de atribuição vão envolver o quê? A necessidade. Que necessidades que a gente tem? De fazer uma revisão epistêmica, né, em relação a esses procedimentos, e vai envolver a necessidade da gente pensar na soberania dos dados, né? Porque o tempo inteiro, vocês agora, né, agora que a gente tem uma lei de dados, né, de proteção dos dados no Brasil, o tempo inteiro a gente está navegando e fala assim, esse site armazena não sei o que lá. E eles vão criando cada vez mais dificuldades para que a gente possa navegar ali a nosso bel prazer, sem conceder a eles algum acesso, ou alguma primazia em relação aos nossos próprios dados. Então, é algo que a gente precisa pensar, né? E pensar também, né, que nas nossas práticas de profissionais, a gente pensar na autodeterminação informativa. O que seria isso? A autodeterminação informativa é a possibilidade que eu tenho de determinar quem pode ter acesso, quem pode falar em meu nome, né? Quem pode ter um uso exclusivo ou prioritário acerca das minhas informações. Porque, às vezes, a gente concede isso e a gente mesmo não consegue depois reverter o quadro, né? Isso tudo entendendo, né, que as técnicas não são neutras e nem seguras, né? Então, as técnicas, elas são um arranjo de poder, e é um arranjo de poder que vai privilegiar certas narrativas, né? Então, acho que é importante a gente não perder isso de vista. É importante a gente também ver mecanismos, né, para pensar no enquadramento dessas narrativas, né, o quanto essas narrativas estão comprometidas e com o que elas estão comprometidas, e a gente também parar para refletir sobre os sistemas de exclusão e apagamento, que as formas narrativas e de organização da informação, elas vão privilegiar. Então, isso significa que o tempo inteiro deve presidir o nosso gesto criativo, pensar no uso, na narração, nos mecanismos de curadoria dessa informação, como é que essa informação vai circular, como é que será a atribuição né, de propriedade dessas informações também. Então, dito de outro modo, né, o que seria essa atribuição colonial? Ela é parte do paradigma de propriedade que estende a produção e a circulação do conhecimento. Então, ela envolve mecanismos de possessão intelectual alheio aos verdadeiros proprietários, né? E aí esses proprietários, eles ficam impossibilitados de se apropriar, de nomear e de atribuir, né? Então, é isso que a gente precisa o tempo inteiro, porque não basta a gente produzir, a gente tem que produzir e garantir um processo de circulação e de apropriação um pouco mais, vamos dizer assim, um processo de apropriação que possa ser mais franco o acesso, né? Que não tenha tantos embaraços para os sujeitos. Então, esse copyright, né, que é a coisa que a gente, né, hoje em dia a gente vê muitas coisas sendo produzidas em copyleft, mas o copyright replica esse modelo, né, já falei, e as consequências sociais, políticas em longo prazo da má atribuição é a exclusão deliberada e a falha em atribuir apropriadamente
que às vezes são mal percebidas. É possível afirmar que a atribuição, esses regimes de atribuição, ela recrudesce e naturaliza as feições e os tentáculos do racismo estrutural e institucionaliza as práticas de possessão dos saberes, porque eles vão se imiscuir e entrincheirar-se nas estruturas sociais a partir dessas roupagens técnicas, né? Então, por isso, embora eu sendo uma profissional de áreas técnicas, o que eu estou chamando a atenção é que essa técnica ela está sempre sob suspeição. E essa técnica ela pode ser sempre transformada desde o seu interior. Então, é importante que a gente não tenha uma fé perceptiva tão grande nessa técnica, né, como algo que ajuiza nossas atividades. É importante a gente desconfiar delas. Vou passar aqui um pouco. Aí, então, assim, isso tem a ver, né, com que a Sueli Carneiro já nos chama a atenção na tese dela, né, de doutorado, que é essa promoção de uma contínua indigência cultural e intelectual, na medida em que as normas e os processos cognitivos vão se pautar pelo embranquecimento cultural e por valores dos racialmente hegemônicos, né? Então, reiterando a isso que a gente vai chamar, né, junto com a Sueli, de epistemicídio. Então, trata-se de um dispositivo de poder disciplinar emergente que vai, né, então, o que a gente vai chamar lá de dispositivos de racialidade, que vai normalizar as assimetrias raciais. Então, esse mecanismo do epistemicídio, ele tende a aniquilar o sujeito da experiência, né, apropriar-se de sua narrativa e introduzir uma disputa pelo seu lugar de fala como garantia de conforto ontológico e de prerrogativa colonial. O principal desencaixe que acontece aí, né, que eu tentei mostrar até aqui, é a tentativa de dissociação entre privilégio social e privilégio epistêmico, porque a gente está trabalhando na base, né? Quando a gente está produzindo essas peças, né, esses percursos de conhecimento que cada um de vocês está produzindo, a gente está lidando aí, né? O compromisso firmado nessa ilusão semiótica universalista é tornar improvável, né, os liames entre as cadeias de privilégio e introduzir o conceito de mérito, e assumir como plausível a ideia de que outros saberes e cosmologias não circulam em razão de não serem suficientemente potentes para serem reiterados. Então, é isso que a gente está trabalhando, né? A gente está trabalhando na engrenagem mesmo, né? Que torna possível ou impossível esse tipo de narrativa, né? E na base disso está essa noção, né, de epistemicídio, e que outros autores darão outros nomes, né? O Muniz Sodré vai chamar isso de semiocídio, né? Ele destaca que há, né, quando ele vai falar que há entre os colonizadores e seus descendentes uma propensão à transcrição narcísica da afirmação de si mesmo no pensamento do outro. Então, é isso que ele vai chamar de semiocídio. Então, aqui eu fiz esse esqueminha só um pouco para a gente poder lembrar, né? Então, assim, de um lado a gente tem as perspectivas de colonialidade, né, que a gente tem estudado aí mais recentemente, com bastante força, que é a colonialidade de poder, saber, ser e ver. E essa colonialidade ela tem como resultado o epistemicídio, o semiocídio e o altericídio, né? E eu colocaria aí também a necropolítica, né? Aqui dentro dessas formas do exercício. Obviamente, associadas também ao biopoder e ao privilégio branco. Aí, lembrando, o que a gente está chamando de privilégio branco, né? Eu uso o conceito da Mackintosh para poder falar disso. Ela fala, então, que privilégio branco é uma mochila invisível e sem peso de disposições especiais, mapas, passaportes, livros, códigos, roupas, ferramentas e cheques em branco.
Aí ela vai observar, né, porque ela é branca. O fato do meu grupo racial ter se tornado confiante, confortável e esquecido fez com que outros grupos aparecessem sem confiança, sem conforto e alienados. A branquitude me protegeu a ela de muitas hostilidades, angústias e violências que fui sutilmente treinado para infligir em resposta às pessoas racializadas. Então, assim, tudo isso que a gente falou vai desaguar nisso, né, gente? Vai desaguar no efeito, né? No efeito material ou no efeito semiótico que esses elementos todos têm. Exatamente porque esses rastros do privilégio branco, do conforto ontológico, ela vai estar presente nas narrativas, que é esse ambiente onde a gente está fazendo essa disputa brava guerreira aí, né? Aqui eu vou falar essa noção e queria, né, parar mesmo para dar uns exemplos, né, de coisas que a gente anda fazendo na contracorrente disso, né? Então, obviamente que a gente tá numa disputa aí pela descolonização ou anticolonização, enfim, né? Seja lá o nome que cada um de vocês achar por bem. Aqui eu acho essa noção muito interessante. Fala que a colonização diz respeito aos processos intelectuais, políticos, econômicos, sociais e tecnológicos comprometidos com a análise dos efeitos sociohistóricos da colonização na configuração do mundo, no que se refere aos jogos de poder que incidem na cultura, no trabalho e na produção do conhecimento. Eu acho bastante completo, né, o propósito, né, dessa noção de descolonização com o qual esses autores trabalham, né? Então, acho bastante interessante. Então, eu queria um pouco chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Deixa eu ver se eu consigo, vou parar aqui. Então, contar para vocês aqui um pouco dessas experiências que a gente vem vivendo, né, aqui em Minas, que é essa experiência de tornar repertoriado ou biográfico, bibliográfico, certas biografias, né? Então, nós tivemos uma experiência aqui em Minas, né, na UFMG, nós tivemos uma experiência de construir um projeto chamado Saberes Plurais. Esse projeto era um projeto que tinha por propósito repertoriar as trajetórias de vida dos sujeitos comuns, né? Então, nós escolhemos trabalhar com os mestres de ofício do Vale do Jequitinhonha. Quem são esses mestres? Os mestres de ofício do Jequitinhonha são pessoas que se tornaram reconhecidas por um ofício que possuem, né? E nós trabalhamos com os ofícios artísticos, né? Aí ceramista, tamborzeiros, enfim, esses artistas populares, né? Gente que trabalha com muita qualidade nesse ofício, e a gente então quis dar voz, né, a estas trajetórias. E ao fazer isso, nós criamos algumas coisas, né? Isso um pouco para a gente entender dessa perspectiva de organização da informação que eu estou apresentando aqui para vocês. Então, nós trabalhamos com história de vida desses sujeitos, né? Com entrevistas biográficas, né? Com esses sujeitos. A gente trabalhou com depoimentos de pessoas que trabalham com esses mestres ou são as pessoas que aprenderam com esses mestres. Trabalhamos também com a materialidade, né, dos ambientes, dos ateliês populares que eles trabalham. Então,
Aí nós produzimos essa coleção aqui, vou mostrar só essa colinha, chamada Saberes Plurais, e aí a gente fez essa coleção chamada Saberes Plurais, em que a gente produziu, então, um filme em DVD. Agora DVD nem está na moda mais, mas, enfim, quando a gente fez, era DVD que estava na moda. Fizemos, então, uma coleção e fizemos um pequeno livreto, né, que tem as pessoas apresentando o mestre, imagens desse mestre. No caso aqui, é uma mestra lá do Vale, que se chama Lira Marx. Ela trabalha com escultura e pintura. Atualmente trabalha com pintura com pigmentos de terra. Então, foi uma experiência muito boa, porque a gente foi nos lugares, a gente interagiu com essas pessoas, né, dentro das condições delas, e a gente produziu também. Essa eu acho que talvez o salto mais qualitativo é que a gente produziu reconhecimento da própria comunidade, porque nem sempre, às vezes, esses mestres eram reconhecidíssimos fora da comunidade deles, mas lá ninguém nem sabia da existência ou nem achava que eles eram tão importantes, né? Então, para cada mestre, nós fizemos 16. Para cada mestre desses que a gente... Os mestres e suas famílias, né? Para cada mestre desse que a gente trabalhou, a gente trabalhou com as famílias, mas também com o poder público local, permitindo, então, né, ou exigindo, então, um certo reconhecimento. Quer dizer, a gente ia passar o filme no cinema da cidade, exigia que, sei lá, o secretário de Educação e de Cultura estivesse presente, e eles tinham que fazer uma fala pública, né? E, ao fazer essa fala pública, eles tinham que, de algum modo, estabelecer um compromisso, não com aquele mestre, mas com aquela comunidade e com as informações produzidas, né? Nós fizemos, então, essa coleção, que foi muito bacana, porque nós tivemos condição de divulgar pelo canal da universidade, né, o canal universitário aqui. Pudemos divulgar na TV educativa, né, a Rede Minas. Tivemos condição de disponibilizar e trazer esses mestres para verem os seus filmes na tela grande, né? A gente fez uma semana, né, uma amostra de uma semana com os trabalhos, né, com as trajetórias deles. E isso tudo a gente fez com os alunos da graduação, né? Os nossos alunos que trabalharam como cineastas, como fotógrafos, né, fazendo o tratamento técnico, né? Então, o tempo inteiro que a gente estava fazendo as entrevistas, os alunos ajudavam a gente né, os estudantes ajudavam a gente na produção desses roteiros. Eram eles, sob a nossa orientação, que editavam esses materiais também. E, feito isso, numa segunda etapa, a gente achou que precisava apontar. A gente fez 2 outras coisas que eu queria chamar a atenção, que foi a formação de quadros nas regiões, né? A gente deu curso de storytelling, né? Que é contar a história, né, nos ambientes digitais, de modo que os próprios jovens da comunidade podiam dar continuidade ao registro destas memórias. E, na sequência, também, a gente achou que era importante fazer um livro com os nossos alunos. Mas esse livro chama Sabença. Esse aqui, ele também está disponível online. É um livro que a gente fez em que cada aluno que participava do projeto, eles entrevistaram e escreveram um capítulo sobre, aí já não mais dos mestres, mas dos discípulos dos mestres que a gente fez na primeira etapa. Então, a gente produziu esse livro,
né? Que é um livro, eu acho muito bonito, os textos são super bacanas, aí vocês vão encontrar também, o livro também está no site dos Saberes Plurais. Então, é um livro chamado Sabença. Então, eu acho muito legal, né? Assim, muito bom de poder dizer disso. Então, quando eu estou falando de organização da informação, não é organização, vai desde a organização desses objetos até a traçabilidade que esse objeto terá para chegar nos espaços de conhecimento, né, ditos de conhecimento, desde uma exposição, né, uma exposição, um livro mesmo, né? Então, eu queria mostrar aqui para vocês um outro, esse não é um trabalho que eu fiz, mas é um trabalho que eu acho maravilhoso, é esse trabalho aqui, ó, que o pessoal fez, o que as folhas cantam. É um trabalho que é de autoria da mãe Estela, e de uma pessoa da comunidade, né, do Ilê Opoá-Afonjá, que é ligado às plantas. E aqui nesse livro vem o oriqui de cada planta, né, a qual orixá é associado cada planta, né, os cantos, enfim. Eu acho esse livro maravilhoso. E esse livro é maravilhoso. E não tem como fazer isso se não for desde dentro. Isso que eu chamo de organização da informação, pessoal. Quer dizer, é algo que não existia, que era corrente na comunidade e que, para poder garantir a longevidade disso, foi produzido esse material, mas isso não inviabiliza o conhecimento existente na comunidade. Eu sei que hoje em dia existe lá, e aqui em Belo Horizonte também tem, a construção dos jardins sagrados, né, onde as pessoas estão aprendendo a plantar, né, as ervas ligadas ao sagrado e sabendo assim como cuidar daquela planta, de qual orixá, e para quais males, né, é aquela planta também. E outra coisa, assim, é a própria... Eu trouxe aqui alguns objetos, né? Aqui, por exemplo, a gente fez na etapa inicial um trabalho sobre um mestre lá, e a gente conseguiu fazer uma espécie de uma linha de tempo na família. Então, assim, a gente entrevistou na fase inicial a avó, e esse aqui é o trabalho da bisneta, né? Que é dessa mesma família de artesãos. Esse aqui é o trabalho da bisneta, né? Chama Nicole, ela deve ter agora 10 anos, né? E ela faz o trabalho meio que imitando a mãe, né? Esse aqui é um outro trabalho que eu acho incrível, que é esse aqui, ó. Quem vê esse trabalho fica assim, gente, isso é africano? Não, é lá do Vale do Jequitinhonha, né? É de um artista que é o tio dessa menina aqui, né? Essa menininha está acompanhando lá, vendo o tio, a mãe, a avó trabalharem, e a bisavó, que faleceu tem pouco tempo. E esse aqui é o trabalho do tio, que busca reminiscências, né, e referências no trabalho do pai dele, né? Então, é uma família que a gente conseguiu dar visibilidade para a produção deles, né? Assim, o conhecimento deles e tudo mais. E também, assim, esse aqui, né, também, um outro trabalho que... Então, assim, quando a gente fala de organizar a informação, não é sentar tecnicamente e falar tem isso, tem isso, tem isso, mas é a gente mergulhar mesmo, né? Mergulhar nessas narrativas e tentando compreender. Porque quando a gente fala repertoriar, a gente sai repertoriado, vamos dizer assim, né? A gente sai modificado por essa forma de trabalhar, né? Então,
é um outro trabalho de um outro artista, que eu acho muito importante que a gente traga, né, para a cena, porque se não há essa perspectiva de organização da informação, a gente não consegue organizar o que as pessoas estarão consumindo no futuro. Quais serão? Nós somos mesmo produtores de memória, né? Que memórias a gente quer? A gente quer colocar na roda. Então, esse aqui é um outro trabalho. Enfim, é um outro livro que eu peguei, esse nem é meu, eu peguei emprestado, porque eu não tenho. É o livro de memórias lá da Macota Valdina, né? Assim, que a gente aqui na UFMG tivemos a super sorte de ter contato com ela como nossa professora nos saberes tradicionais aqui. Então, quando a gente está falando disso, gente, é a gente utilizar as técnicas e as tecnologias e as nossas perguntas de base para tornar possível essa disponibilidade de conhecimento e de informação. E quando a gente, assim, uma coisa que é muito importante, assim, que quando a gente começou esse projeto, tinha alguns deles que estavam assim, tudo assim com 90, 95, 100 anos. Então, assim, ao longo do processo de produção desse material, alguns deles faleceram, né? E assim, o registro que nós fizemos é o único registro existente sobre aquele mestre, aquela mestra, né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande essa organização da informação por isso, né? Porque a gente tá dando a possibilidade de outras pessoas terem contatos com certos saberes que, caso contrário, assim, corre o risco de cessar naquela pessoa, né? Cessar naquela pessoa. Então, eu sou muito entusiasmada, né, com essa coisa, né? E assim, o que eu aconselho é buscar possibilidades técnicas, mas não apenas possibilidades de executar bem esse aguçamento da memória que cada projeto tem, né? Então, assim, como é que a gente pode fazer isso? De que maneira que a gente vai fazer essa história ser bem contada, né? Ou despertar interesse das pessoas nessas narrativas ou nesses sujeitos ou nestas questões que vocês estão trazendo à luz, né? Assim, à luz, me desculpa, né? Vocês estão colocando em evidência, né? Luz é meio estranho de falar, mas assim, vocês estão colocando em evidência, né, esses elementos. Acho que luz é porque a luz brilhou aqui no meu olho. Mas, enfim, eu acho que era isso, né, gente, que eu queria falar para vocês, né, ao falar, assim, de organização da informação, né, organizar a informação organizar percursos possíveis, né, e esses percursos possíveis, eles precisam ter esse compromisso nosso, né, esse comprometimento nosso em desconfiar da técnica, em desconfiar da tecnologia, propondo, né, caminhos outros, né, caminhos outros. Então, acho que, assim, a última coisa boa que a gente conseguiu com essa organização da informação é que a universidade, né, nós também, isso também foi organização da informação, que a gente conseguiu propor uma resolução para que a universidade reconheça por notório saber, né, mestres e mestras do saber tradicional, mestres e mestras que tiveram um percurso de conhecimento que não passa necessariamente pela universidade. Isso só foi possível porque a gente também organizou o olhar da universidade. Então, organizar a informação é organizar os olhares, né? Hoje eu estava numa reunião com umas mulheres quilombolas maravilhosas que a gente vai dar um curso aqui com elas, e elas falaram assim, ó, achei muito legal, que
que a gente tem que fazer o papel falar sobre nossas lutas. Achei lindo isso que elas falaram. Tem que fazer o papel falar sobre nossas lutas. E depois elas falaram assim que não dá mais para contar que a nossa história seja contada pela dor, né? A gente pode contar a nossa história de outras maneiras, né? E uma que eu achei muito, muito legal, que foi a Makota Kidoyale, que falou assim, se eu posso ir direto à fonte, para que eu vou receber água na caneca? Eu achei tão sensacional, porque é meio isso, né? A provocação é essa. Se vocês podem construir essa articulação direto nas fontes que vocês acessam todos, por que vocês vão falar fulano disse, fulano falou, segundo fulano, né? Que esse segundo fulano seja os nossos, né? Então é assim, a provocação que eu gostaria de trazer aqui é essa, né, de desnaturalizar as formas de produzir conhecimento até aqui, né, e fazer de forma diferente. Não é fazer de forma diferente e carimbando a propriedade na sequência, né? Exige da gente também uma nova posição epistemológica também, né? Eu acho que é um pouco isso que se espera com esse curso, e eu vou ficar muito feliz de ver o resultado, né, dos projetos, dos trabalhos. Então é isso, gente. Eu peço desculpa pelas idas e vindas, mas, né, que eu só tinha para poder fazer esse comercial aqui dessa forma de pensar informação, organização da informação era hoje, né? Eu espero que, né, fico à disposição para questões ou no futuro, né, coisas que vocês desejem fazer e que de repente a gente possa dar alguma opinião, algum toque, né, no sentido de que esse projeto seja um projeto de uma ruptura mesmo, né, com os modos coloniais de produzir coisas, conhecimentos e memória. Então é isso. Muito obrigada.